Mas o Paraná caiu muito, não é de hoje, de algumas rodadas para cá o Paraná vem caindo no seu desempenho. Explorar um pouco o Dinelson aqui, nosso convidado. O momento não foi bom, né, para chegar, né, Dinelson? Você que é um cara que tem uma história dentro do Paraná, ídolo da torcida e tudo mais, mas chega nessa hora em que o Paraná não está muito legal. Isso para o jogador faz alguma diferença? Era melhor chegar num momento mais tranquilo, se encaixar no time? Ou, quem sabe, aí surge a brecha realmente para você chegar com o novo treinador e já entrar como titular nas próximas partidas? Bom, claro que todo jogador quer chegar no melhor momento em qualquer clube, né? E o Paraná, sem dúvida, há umas 2 semanas atrás estava no G4, né? E quando houve interesse em minha volta, né? Mas futebol é assim, é momento, né? Eu, independente do momento, eu escolhi vir para o Paraná, né? Então, independente desse momento difícil, eu acho que é agora que a gente tem que mostrar realmente que a gente é jogador de jogar no Paraná. Então, independente do momento, a gente tem que juntar forças, né? Sei que está difícil, né? 6 pontos aí do G4, mas o futebol é muito dinâmico. O Paraná estava bem até 3 semanas atrás, hoje está em 9º. Como outras equipes também estavam atrás, o próprio Bragantino estava na zona de rebaixamento, hoje está lá em 6º. Então é muito dinâmico, depende muito dos resultados dentro de campo. Claro que nós deixamos a desejar um pouco, mas com certeza que a motivação para poder dar uma arrancada aí é muito grande. Uhum. Bom, a gente vai ver os melhores momentos do jogo aqui para a gente falar um pouquinho especificamente da partida. Foi a estreia que você imaginava ou ainda sentiu um pouquinho a falta de ritmo, o entrosamento principalmente com os jogadores, com os companheiros de Nelson no segundo tempo ou não? Isso sem dúvida, né? Cheguei na semana do jogo, eu acho que só os goleiros do meu tempo que estavam lá, não conhecia muito os jogadores. Claro que o entrosamento realmente, nesse momento, faz um pouco de falta, o próprio ritmo de jogo, mas poderia ter sido melhor. Eu acho que se eu tivesse, de repente, uma tarde melhor assim, os companheiros também. Eu acho que o Paraná fez um bom jogo, o primeiro tempo foi muito bom do Paraná, se a gente tivesse feito os gols nas oportunidades que nós tivemos, eu acho que a gente teria saído com um resultado melhor. Segundo tempo, primeira parte do segundo tempo a gente também estava melhor no jogo, mas aí depois, eu acho que dos 10 minutos do segundo tempo, aí a Americana tomou conta do jogo, aí ficou difícil pra gente. Agora, Dinelson, queria que você falasse um pouquinho de você mesmo, porque a última vez você saiu do Paraná, enfim, você saiu lesionado, foi se tratar no Avaí, e agora você está voltando. Torcedor paranista pode esperar um Dinelson 100% fisicamente? Sem dúvida nenhuma. Se eu não me engano, falta 16 jogos. 16 jogos. Isso. Minha meta é jogar os 16, né? Eu vim para isso, né? Para jogar, para ajudar, né? Então, assim, pode estar esperando de mim que eu vou, como a gente diz aí na gíria, eu vou pau todos os jogos aí, porque o Paraná precisa, eu também preciso. Eu acho que eu tenho que ter uma sequência boa aí para todo mundo poder esquecer esse fato de sempre tá machucando, né? Na verdade, eu tive um problema muito sério no joelho, onde demorei para me recuperar, né? Não foi várias lesões, foi uma lesão que foi um problema muito sério, onde graças a Deus eu superei, né? Depois de muito tempo. Hoje eu estou 100%, claro que com o decorrer dos jogos aí, com certeza eu vou estar bem melhor. Claro que no primeiro jogo não vai esperar que eu seja aquele Dinelson da Libertadores que estava jogando o primeiro semestre todo, mas tenho certeza que eu vou ajudar muito o Paraná ainda. Silvinho, falando do jogo, o Dinelson falou ali, foi basicamente isso que aconteceu. O Paraná criou as melhores oportunidades no primeiro tempo, também foi atacado pelo time da Americana, que é um bom time, o Zé Carlos fez 2 boas defesas, mas no segundo tempo me parece que a Americana voltou diferente e a substituição, né, tirar o Hernani, não é porque o Roberto Fonseca já foi embora, mas a gente falou isso ontem, já vinha falando em algumas oportunidades das alterações que ele estava fazendo no time. Tirar o Hernani para botar o Giancarlo ontem realmente fez com que o Paraná perdesse completamente a sua participação ofensiva no jogo, né? Quando o Fernandinho machucou-se, o outro atacante, o Ricardinho. Machucou-se, que ele anunciou o Dinelson. Bom, eu digo, agora ele vai trabalhar com 3 meias de aproximação, o Parker, o Dinelson e o Maranhão um pouco mais adiantado, e vai ter o Hernani,
que não é esse jogador fixo de referência, mas que sai para receber a bola e prende a bola no pé. Quando ele tirou Hernani e colocou Giancarlo, primeiro ele errou porque tirou Hernani, que é um jogador de qualidade técnica, de domínio de bola. E segundo porque com o Giancarlo, ele fixou um jogador mais lento e não tinha os lados do campo para alçar a bola na área, para criar um clima, pelo menos. Agora, aconteceu um fato curioso com o Paraná no jogo que até agora eu não consegui entender. O Paraná começou o segundo tempo tal qual terminaram o primeiro. E de repente começou a errar passes curtos e caiu de produção. Sem tirar o mérito da Americana, que é um time bem organizado, mas a Americana precisou de muito pouco para inverter o cenário, porque foi o Paraná que parou. Esse gol aí foi anulado, né? Importante a gente salientar, estava impedido realmente o jogador da Americana. Então, eu até falava com o Dinelson, a impressão que você tem é que alguém deu uma poção para o Paraná Clube, para o Paraná entrar num estado de sonolência e de equívoco nos passes. E os espaços foram abertos, sobretudo, para os volantes da Americana, que já no primeiro tempo saíam muito para o jogo. O Gessimar, o Léo Oliveira, o Ale, que foi do Atlético, jogaram muito, com muito espaço para jogar. E outra coisa, o Paraná ficou muito na base da marcação e um pouco distante e sem muita criatividade. Quando saía junto para jogar e os lados do campo funcionaram, veja o que aconteceu com o Paraná no segundo tempo. Os laterais do Paraná apoiaram muito pouco no segundo tempo. Tanto o Lima quanto o Marquinhos, que teve uma boa participação, não saíram mais no segundo tempo. Porque a Americana adiantou os seus lados e as suas linhas e o Paraná aceitou passivamente essa mudança de comportamento do time adversário. Bom, e essa sequência de resultados ruins do Paraná acabou causando, como a gente viu, a saída do técnico Roberto Fonseca. Vamos dar uma olhada nos números do Roberto Fonseca no comando do Tricolor. Vamos conferir aqui na tela. Roberto Fonseca ficou 3 meses aqui no Paraná, foram 19 jogos, com 8 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. Realmente um desempenho não muito bom. Em casa, 6 vitórias, 4 derrotas, não empatou. Fora de casa foram 2 vitórias, 4 derrotas e 3 empates, 47% de aproveitamento. O treinador Roberto Fonseca no comando técnico da equipe do Paraná. Age certo o Paraná ao mudar nesse momento o comando técnico, Silvinho? Os nomes estão aí, né? Estão pipocando, a gente não sabe exatamente quem é que vem ainda. Olha, embora o Paulão tenha dito ontem que foi no momento da decisão, já se comentava que o Roberto Fonseca não ficaria. Silvinho, hoje no jogo do Coritiba, a imprensa estava reunida esperando o jogo começar e a gente ligou para o Paulão. E o Paulão falou que está quase certo com o treinador, que ele ainda não vai revelar porque não é 100% certo, mas que o Paraná vai apresentar até amanhã o novo treinador. O Paraná precisa com urgência de um novo treinador, porque o Paulão disse, é um fator novo. A transição vai ser feita provavelmente com o Ageu nesse jogo lá contra o Salgueiro. Aqui, né? E depois vai ter que se virar para ter um treinador já, para dar um formato no time novamente. O Paraná não está difícil de ser comandado, Marcelo. Há que se acrescentar também em favor do treinador que ele perdeu todo o meio de campo praticamente. Wellington, Cambará, Júnior Urso e Guerrone. Perdeu um quarteto que formava no meio de campo. Ele teve que reformular de tal sorte que teve que estrear o Dionísio, que aliás estreou muito bem no jogo. O Dionísio e o Dinelson. Os dois, e o Dinelson no segundo tempo. Dupla sertaneja. Dupla sertaneja. Mas o Dionísio entrou muito bem no jogo. Jogou bem, fez bom jogo. Bem adaptado, inclusive, à posição dele, né? Mas veja, e a zaga foi sendo muito alterada. Embora ontem a dupla tenha jogado bem. O Brenner e o Amarildo. Mas também não se fica alterando com tanta frequência um time de futebol impunemente. Claro. E essa média do Roberto Fonseca, ressalve-se a seu favor, de que deve-se muito a essa alteração sequente num time, num campeonato em que a seleção é feita pelo aspecto técnico. Bom, a gente tem que liberar o Dinelson aqui, ele vai para a concentração já, né, Dinelson? É hoje já a concentração para o jogo de terça-feira, é isso? 9h30, porque amanhã sai muito cedo, tem que estar 5h30 na Capanema. Vou às 7h, então já vamos concentrar hoje já. Maravilha, obrigado pela tua vinda aqui. Boa sorte. Muito boa sorte para você como reforço do Paraná. Seja bem-vindo novamente aqui ao futebol paranense, viu, Deus? Boa sorte para você, tá? Grande Dinelson, jogador do Paraná, portanto, reforço do Tricolor, participando do programa aqui. A gente sai do futebol e vai falar, se tivermos alguma informação durante o programa sobre essa vinda de um novo treinador para o Paraná, a gente vai informando aqui para você, torcedor do Tricolor ligado. A gente sai
do futebol e vai para as quadras. Boa notícia para o basquete do Brasil. Depois de 16 anos, a seleção brasileira masculina vai voltar a disputar os Jogos Olímpicos em Londres no ano que vem. Pois é, Marcelo. A última vez tinha sido em Atlanta, em 1996. Agora, a nossa seleção está garantida nas Olimpíadas, depois de uma grande campanha no pré-olímpico em Mar del Plata. Bom, a gente vai ver imagens aqui do jogo de ontem, o jogo que garantiu a classificação do Brasil, seleção brasileira que havia perdido. A única derrota do Brasil até agora na competição foi exatamente para a República Dominicana. O Brasil tinha perdido na primeira fase, mas ontem conseguiu a revanche, uma revanche com a classificação. Era a semifinal da competição, era necessária a vitória para que o Brasil chegasse à decisão que vai acontecer daqui a pouquinho, às 9h15 da noite, lá em Mar del Plata, contra os donos da casa, a seleção da Argentina. O Brasil, do técnico argentino Rubem Manhano, que já foi campeão olímpico pela Argentina, venceu a República Dominicana por 83-76 e garantiu assim pela primeira vez desde 96 a classificação para os Jogos Olímpicos. O Brasil está em Londres 2012, portanto. Marcelinho Machado acertou 5 bolas de 3 no jogo e foi o destaque da classificação brasileira. Portanto, o Brasil está classificado. E já se tem uma grande polêmica, Silvinho. Vão levar aqueles que foram, digamos assim, desertores da seleção brasileira, Leandrinho, Nenê Hilário, Anderson Varejão, jogadores que não participaram dessa campanha do pré-olímpico e que são grandes nomes do basquete brasileiro, mas que não fizeram, assim, digamos, questão de participar da seleção brasileira nos últimos anos. Olha, esse é um fato para ser analisado, mas eu vejo da seguinte forma, sabe? Se essa moçada se achou acima do bem e do mal e que não precisa participar de uma campanha para recolocar o basquete brasileiro no cenário olímpico, e tudo isso ficou por conta dessa rapaziada que num esforço e numa força de conjunto e com uma nova proposta de tática colocada pelo Manhano, técnico argentino, aliás. Campeão olímpico com a Argentina. Que venceu os seus ex-pupilos dentro de Mar del Plata. Porque se você observar o jogo do Brasil, o Brasil modificou a sua forma de defender forte embaixo do cesto defensivo e sair em velocidade para o ataque, que era a marca registrada no Brasil. O Brasil tem uma defesa muito forte e um contra-ataque rapidíssimo. Mas o Brasil defende forte e não sai mais em velocidade, valoriza a posse de bola. E só arremessa quando está acabando o 24º segundo de posse. E várias cestas de 3. E aí o que ele fez? Ensaiou muito o arremesso da linha de 3 e trabalhou muito com os pivôs, tanto o Splitter quanto o Rafael. Isso. Essa boa revelação do basquete brasileiro embaixo do garrafão defensivo e ofensivo. Veja que o Brasil se escudou muito nos dois Marcelos, né? Tanto no Herta quanto no Marcelinho. Que jogaram muito. Jogaram barbaridade na armação e pela linha da zona morta, arremessando muito de 3 pontos. E o Marcelinho, que está aí sendo muito festejado, está com 36 anos. Vai jogar no Barcelona agora. E participou de todas as campanhas infrutíferas de tentativa de chegar a uma Olimpíada. E finalmente chega. Esse merece ser levado para a Olimpíada, porque jamais abandonou o sonho de ser um atleta olímpico. Os demais, cabe à federação, a confederação, que aliás está muito melhor administrada nos dias de hoje, com a nova presidência, que trouxe esse argentino para treinar o basquete brasileiro. Aí vai se discutir administrativamente se essa rapaziada deve ou não deve. São grandes jogadores. Nenê, Varejão e companhia, gente da primeira linha do basquetebol mundial. Talvez seja necessário que eles venham para se colocar uma medalha no peito. Mas, diante do que fez esse time, na diversidade de jogar, enterrando o adversário e garantir a vaga com jogo de antecedência, vale a pena pensar se não é para dar a César o que é de César nesse momento. O Brasil vai para a sua 14ª participação com basquete masculino nas Olimpíadas, só perde para os Estados Unidos, grande potência do esporte, que já participou 16 vezes. Boa sorte, então, para o time brasileiro, que agora está garantido em Londres, e boa sorte na final de daqui a pouco. Um título também seria muito bem-vindo. A gente encerra este primeiro bloco aqui do programa. Na próxima parte do Esporte, tudo sobre a goleada do Coritiba sobre o Botafogo. Tem também os gols da Liga Nacional de Futsal. Voltamos já já.